Você imagina um produtor de leite aqui da nossa região. Ele tira leite todos os dias. Talvez no Natal ele não tira leite. Porque tem aquele negócio que leite é É escravidão, né? escravidão. É Pra escravidão. quem olha de fora, fala, pô, o cara não tem vida, velho. Ó, eu arrepio de ouvir o produtor. Sabe o que? Nós chegamos nele e falamos assim: qual que é o teu sonho? Ele falou assim: o meu sonho é tirar um mês de férias com a minha família. Nós estamos falando de família. O sonho dele era ter um mês de férias para ele poder ir na praia com a família. E aí começou o trabalho. Falando, então nós vamos fazer você tirar esse mês de férias. E a propriedade dele, ele conseguiu, com leite, ter um mês dentro da propriedade dele, que ele não era escravo do leite, com manejo. E ele conseguiu tirar férias com a família dele. Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio do PPcast, o seu podcast de propósito e prosperidade. Aqui é onde você vai encontrar propósito para aquilo que você faz, vai ganhar dinheiro, vai receber várias dicas de negócios. Hoje nós estamos na versão agro, com um convidado muito especial. Você vai encontrar assuntos sobre família, porque tudo que nós conquistamos é para usufruir com alguém, e nada melhor do que a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, que dão o suporte. Então, aprenda a valorizar a sua família se você ainda não valoriza. E você vai encontrar sentido para aquilo que você faz através do encontro com Deus. Então, se você ainda não abriu seu coração para a fé ainda, vai chegar um momento, e quando você chegar nesse momento, você vai entender o que eu estou te falando. Tá? Então, nós não queremos aqui que você ganhe dinheiro, tô rico, mas e o vazio, e a tristeza, e a angústia? Você vai ganhar dinheiro, vai estar com a família alicerçada do seu lado e vai poder usufruir disso aí, da paz que só o Senhor pode dar. Beleza, Vitor Borges? Mais uma vez. Tamo junto mais uma vez para mais um episódio e, como eu sempre falo e digo, eu tô muito surpreso, assim, com a qualidade dos assuntos que a gente tem trazido aqui pro pessoal. Mais uma vez hoje falando do agro, né? Tivemos uma entrevista também falando um pouco sobre agricultura familiar e como as pessoas podem empreender. E hoje também mais uma entrevista nesse assunto rumo. interessantíssimo aí Exatamente. para o produtor dar uma capitalizada aí interessante. Exatamente. Assunto pouco explorado e que tem muito mercado aí para o cara crescer. Beleza? Então toda honra, toda glória seja dada a Deus. Nós estamos aqui sob o apoio da Pedranet Fibra Ótica, a melhor internet da região sul do Mato Grosso. Então você que não é cliente da Pedranet, precisa ser cliente da Pedranet. Em breve em Rondonópolis, já está fazendo toda a parte de estrutura para atender você aí de Rondonópolis. E você que já tem disponibilidade, por que ser cliente da Pedranet? Para você que é empresário, você precisa ser cliente da Pedranet. Por que, Ronan, que eu preciso ser cliente da Pedranet? Porque a Pedranet é a única da região sul que tem servidor da Cefaz, dentro da Cefaz. Então, provavelmente, você que tem dor de cabeça aí com a internet, já teve a seguinte situação. Você tinha internet, você tentou transmitir a nota, e geralmente, Vitor, isso acontece na maldição da sexta-feira. Da sexta-feira. O cara tem transportadora, o caminhão tá parado, não consegue transmitir o documento, e esse prejuízo do final de semana aí, ele é pesado. Sem contar na dor de cabeça. Sem contar que coitado do motorista que fica plantado no final de semana, que poderia estar em casa, né? Então, o que acontece? Qual é a vantagem disso? Que a conexão é direta. E para você que não sabe, a Pedranet é a única da região sul que tem link chegando de todos os 4 pontos do país. E agora adquiriu um cabo também subterrâneo. Então, ou seja, você não vai ficar sem internet. E como você tem servidor dentro da Cefaz, você também vai ter essa comunicação direta, não precisando passar por terceiros e lá em São Paulo, ou até mesmo fora do país, né, correndo o risco aí desses intempéries. E você tendo internet, não consegue transmitir a nota. E para você que é usuário aí comum, a Pedranet também tem servidor da Meta. Então hoje, com os aparelhos cada vez mais tecnológicos, você faz um videozinho, dá 1 GB. Imagina você enviar e receber esse arquivo. Então o cliente Pedranet sente isso na prática, é muito mais fluido, a comunicação é muito mais rápida. E você que quer estar elegante, bem vestido, na moda, na grife, valorizando a sua imagem pessoal,
Bismodas, a melhor loja de confecções de Pedra Preta. Então você que quer estar aí na grife, quer vestir a família toda, nós estamos agora no final de ano, você quer ir para aquele jantar de família, impressionando, né? Falando, nossa, uau, como você tá bonito, que família bonita. Muitas empresas também tendo as suas confraternizações também. Sim, aquele amigo, aquela festa da empresa, amigo oculto, você não pode ir de qualquer jeito. Então você quer acertar, quer ir arrasando, você vai na Bismodas. Não, mas eu não entendo nada de moda. Segue a sugestão das atendentes lá, das meninas, que eu tenho certeza que você vai dar aquele up, né? E você que é empresário, nem se fala, né? Tem que investir no marketing pessoal, tem que estar bem apresentado, né? Você que é mulher, mulher do empresário, né? Ela tem que estar chique. Por que você, mulher do empresário, tem que estar chique? Para você arrasar. É isso que você merece. E na Bis você merece sempre mais. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, meu amigo, conheço há muitos e muitos anos, de quando nós andava de bicicleta ainda, vendia o almoço para comer a janta, e ele é o cara hoje. O currículo do homem é impressionante, Vitor. Ele me mandou o currículo peso. dele. Eu sabia que ele era importante, mas quando ele mandou o currículo, que foi fazer uma análise mais detalhada. Eu quase caí duro, mas eu vou falar aqui algumas coisas. Ó, ele é formado em agronomia, na área de ciências de... Não, ele é formado em agronomia e é doutor em agronomia na área de ciências de solo. Atualmente é professor na UFR, aqui de Rondonópolis. É vice-diretor da Aliança CIPA e da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. E dentre outras coisas aqui, que se eu for falar, vai dar 2 horas de podcast. Só de podcast. Só com o currículo do homem. Ed Carlos Damascena, seja bem-vindo ao PPcast. É um prazer ter você aqui, meu amigo. É um prazer todo meu, Ronan. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade, né, de nós conversarmos um pouco, bater um papo. Sempre à disposição. Cara, legal demais. E hoje nós vamos falar de um assunto aqui muito legal, envolvendo a área da pecuária, que é a área das pastagens, e também da área de crédito de carbono. Assunto aí muito em alta, na moda. E você, produtor, dá para ganhar uma grana significativa com isso. Tá? E você vai fazer, não, eu sou empresário, eu estou no ramo aqui de outro ramo, mas você vai prosperar e vai comprar uma fazenda, né? Porque os empresários prosperam e compram fazenda. Então, esse assunto é pertinente para você também. Vamos lá, vamos começando então. Vamos falar sobre manejo de pastagem. Basicamente, o que é manejo de pastagem? Como é que funciona? O que você pode dizer para nós acerca desse assunto? Bem, Ronaldo, o manejo de pastagens ele é a base para uma pecuária eficiente. Hoje, se nós formos fazer um levantamento de pastagens no Brasil, a maior parte das nossas pastagens elas estão com algum nível de degradação. Seja um nível médio, seja um nível já elevado. É a nossa região mesmo. Quando você começa a andar aí, né, você vai para as regiões mais fortes de pecuária, como aqui a região aqui Pedra Preta, Poxoréu, sentido Guiratinga, né, regiões fortes de pecuária. Você vai ali na beira da estrada, o que você vê muito comum são pastos muito baixos, um monte de planta daninha, às vezes plantas arbustivas no meio da pastagem, reduzindo o potencial de produção. Hoje a nossa média nacional, para você ter uma noção de taxa de lotação, ou seja, quantos animais, um padrão assim de uma vaca, quantas vacas eu conseguiria colocar por hectare? Né? Pensa, por um quarteirão, né, de uma cidade, eu conseguiria colocar uma vaca por quarteirão, ou seja, uma vaca por hectare. Isso é uma taxa de lotação extremamente baixa, mas é a média nacional. E se a média é uma vaca por hectare, vai ter muito local que você tem menos de meia, 0,2, ou seja, 4 hectares para uma vaca. Então isso, por que esses pastos estão dessa forma? Possivelmente devido a um manejo inadequado. Quando nós falamos, eu tenho uns amigos que às vezes a gente
quer fazer alguma coisa, ele fala, eu não posso fazer porque eu vou reformar a pasta esse ano. Aí passa 1, 2, 3 anos, e aí? Não, eu tenho pasto para reformar, mas você não já reformou? Não, esse eu estou reformando aquele que eu tinha reformado. Por que isso acontece? Porque eu tenho que reformar um pasto que é perene, ou seja, é para você plantar igual um pé de manga. Um pé de manga é perene. Se você não for lá derrubar ele, ele vai viver É para produzir ali todo ad ano. eterno. Né? Tanto é que você tem relatos de plantas aí com 100, 150, 200 anos. O pasto é isso. O pasto ele é perene. O pasto deveria ser dessa Deveria forma. ser dessa forma. A característica dele é perene. Mas por que a cada 4 anos, 5 anos eu tenho que reformar um pasto? E num custo que às vezes nós estamos falando de 3, 4 mil reais por hectare. Por que eu tenho que fazer isso? Isso acontece porque o pasto não foi manejado adequadamente. Às vezes nós buscamos uma gramínea milagrosa. Lançou um capim novo. Então eu vou plantar esse capim. E aí daqui 4 anos, 3 anos, você tem que reformar o pasto. Mas o pasto não era bom, a gramínea não era boa, por que eu tenho que reformar? Porque houve um manejo inadequado de pasto. Então quer dizer que, só para me entender aqui, primeiro, tem uma proporção de terra para cada animal, que na média já é pequena. Se eu, como produtor, insisto em colocar mais do que deveria, eu comprometo o resultado, porque meu gado vai sofrer essas consequências, não vai atingir o peso que deveria. Automaticamente eu estou perdendo dinheiro, né, na hora de vender esse animal, o desenvolvimento dele. E ainda tenho esse custo, na teoria, na prática, na verdade, maior do que eu parar toda uma operação. É isso? Isso. Eu paro toda a operação para poder recuperar esse pasto, sendo que eu poderia estar fazendo isso aqui dia a dia, mês a mês. Ano a ano, Ano a dependendo ano. do que você for fazer. Basicamente seria isso. É isso. Porque o manejo de pastagem e a coisa ela é tão séria, assim, a gente pode reduzir ele tanto para você ter a noção que influencia se o meu pasto ele vai produzir bem, se eu vou conseguir maior ou menor taxa de lotação, se eu vou conseguir maior ganho de peso por área, é o bocado do animal. A gente consegue reduzir para entender como o bocado que o animal dá, ou seja, quando ele manda a língua ali para captar o alimento, como isso pode influenciar no manejo de pastagem. Porque o que acontece? A taxa de lotação de um pasto X, um talhão que o produtor tenha lá, ele tem uma capacidade de suporte, vamos colocar, de 2 animais por hectare. Se ele coloca 3 animais, esse pasto começa a reduzir a altura. Ele vai reduzindo a altura, diminui a entrada de carbono no sistema, porque esse pasto tem menor quantidade de folha, tem menos fotossíntese. Nós lembramos lá do 2º grau, quando falava de fotossíntese, para a planta fazer fotossíntese tem que ter folha verde. Se eu coloco o animal para pastejar a maior parte das folhas verdes de um pasto, esse pasto faz menos fotossíntese. Se ele faz menos fotossíntese, ele produz menos. E a taxa de lotação está alta, a tendência é ele ir rebaixando cada vez mais. Quando esse pasto vai rebaixando mais, vai abrindo espaço no solo para vir planta daninha. E a planta daninha começa a competir com esse pasto. Aí você tem alta taxa de lotação, menor produção de forragem, maior incidência de planta daninha e esse pasto vai degradando. O animal começa a perder peso. Quando chega na seca, que é comum todos os anos aqui no Cerrado, você não tem pasto. Se você não tem pasto, é aquele efeito do boi sanfona. Ele engorda, aquela vacada gorda que a gente vê nas águas aqui daqui a um mês. Você vai passar em todos os locais aí, a vacada tá gorda. Aí quando chega lá em agosto, setembro, você passa, tá vendo costela de gado. Então o produtor ganhou dinheiro, ganhou teoricamente nas águas e perde na seca. O mesmo animal que está ganhando, ele está perdendo, porque o pasto às vezes não foi manejado adequadamente. E aí, ao invés de nós gastarmos 1/4 desse valor, sei lá, 700, 800 reais por hectare ano, para sair de uma taxa de lotação de 1 animal por hectare
colocar 3, 4 animais por hectare, com R$ 800 por ano, eu tenho a cada 3 anos, 4 anos, que reformar esse pasto gastando R$ 4.000. Então, assim, é uma conta fácil de fazer. Eu vou gastar R$ 4.000 a cada 4, 5 anos para manter a taxa de lotação baixa. Por outro lado, eu posso gastar R$ 700, R$ 800 por ano para manter uma taxa de lotação 3, 4 vezes maior. Ou seja, além de tudo, eu vou ganhar mais dinheiro com o meu investimento. Aí ele não é gasto, ele é investimento. Porque realmente aquele dinheiro que você está aportando, ele retorna. E tem um monte de estudo mostrando isso. E não é nem estudo só científico, porque às vezes o pessoal fala, mas isso daí é estudo de universidade só. Não, tem produtores aí, tem consultores, que eles têm relato de 10 mil fazendas no Brasil, mostrando que quando você investe R$ 1 no pasto, você tem propriedades que retornam 3, 4, 5, R$ 6 para cada real que você investiu de retorno econômico. Não é de receita bruta, é de retorno, de lucro para o produtor. Então, na verdade, é uma coisa vai levando a outra. Você pode ter pastos bem manejados, produzindo bem, taxa de lotação alta, te dando maior retorno. Ou pasto que começa a te dar prejuízo, e aquele pasto que todo ano você vai reclamar que tem seca, como se a seca fosse uma... Nossa, teve seca. Nossa, não está chovendo em junho, julho. Mas isso acontece a vida toda. Desde que o mundo é mundo, o cerrado é assim. Não chove entre junho, julho, agosto, até começo de setembro. A nossa região aqui, setembro todo, não chove. Então nós temos que nos preparar. E o manejo de pastagens, ele te ajuda a se preparar para essa seca. Deixa eu... você falando nessa parte aí de reforma de pasto, você acha que se o produtor, então, tiver essa cultura de ter essa rotação, você acha que mesmo no tempo seco, a chance dele ficar reformando esse pasto de um período curto assim, ele diminui? Ele diminui consideravelmente. Obviamente que tem coisas que não vai foge um pouco do nosso controle. Por exemplo, esse ano parou de chover na nossa região em abril. Aí ficou abril, maio, junho, julho... Não, abril todo, porque choveu praticamente comecinho de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro foi chover lá em outubro. Esse ano nós ficamos aqui em Pedra Preta, né, aqui na região sul, Pedra Preta, Rondonópolis, nós ficamos quase 7 meses sem chuva. Foi atípico. Foi atípico. Geralmente chove até maio, às vezes ali no começo de outubro já começa. 4, 5 meses é normal. Agora 6, 7 meses é atípico. São aquelas coisas que acontecem. Mas não quer dizer que essa seca vai levar o teu pasto à degradação por conta da seca. Não, é normal a seca. Aqui na região mesmo, né, tem pessoas que a gente acompanhava e eles chegavam a época assim e falavam, olha, de Carlos, eu não me lembro de quando eu passei uma seca sem ter preocupação. Eu tá com pasto sobrando. Claro, um ano pode ter fogo, aí você tinha uma reserva de pasto que você manejou bem nas águas, aí veio o fogo, às vezes vai degradar. Acontece, né? Acontece. Mas a chance de você ter que reformar pasto quando você maneja ele adequadamente, isso cai para menos de 10%. Dentro de uma normalidade, isso não vai acontecer. O investimento aí é de 5 por 1 aí. Pode falar aí, 5 por 1 aí sem medo. 4 para... Certeza. E aqui a nossa capacidade das nossas plantas a responder à adubação é gigante. Às vezes o clima é muito favorável. O clima é muito favorável. Nós temos temperatura, comprimento de dia muito bom e tem umidade. Cara, isso são as 3 bases para que você tenha alta produtividade. Dia mais longo, muita temperatura, então a amplitude térmica boa para essa planta desenvolver e ter umidade. Então você pega no Rio Grande do Sul, por exemplo, lá se fala em 150, 200 quilos de nitrogênio por hectare para você chegar a patamares que nós com 50 quilos já tem as mesmas respostas. Um terço.
É perigoso com adubação você sentar assim à noite e você ouvir o capim crescer aqui na nossa região, do tanto que é impressionante. Mas é claro, não é só adubação, manejo de pastagem não é só por adubo. Não adianta você fazer a adubação se você não souber colher o pasto. Eu acho que esse é talvez um ponto dos mais importantes da nossa conversa aqui, além de produzir, colher. E diferentemente de um produtor de soja, o produtor de soja ele planta, maneja, é hora de colher, ele colhe um dia, ele colhe um monte. Mas o pasto não. O pasto, a colheita dele é diária. Eu não posso acumular, eu não posso falar, eu vou deixar acumular bastante para colocar o animal. Se eu deixar acumular demais, perde. Se eu usar aquela cultura que nós ouvíamos antigamente, não, eu vou deixar o pasto sementear para depois colocar animal. Tá perdendo dinheiro. Eu vou deixar o pasto ficar mais alto, tá perdendo dinheiro. Não, eu vou rapar bastante o pasto para o animal comer muito para eu aproveitar o pasto. Tá perdendo dinheiro também. Então o manejo, ele é muito sutil. Então tem ciência. Tem muita ciência. Ô, de Carlo, no ramo aqui dos negócios empresariais, a gente tem muita objeção quando a gente fala de investimento. A maioria dos empresários, eles não conseguem enxergar valor em algumas práticas. Né? Fala, não, se eu estou gastando dinheiro, eu vou gastar dinheiro à toa. E não consegue, então, estabelecer esse processo produtivo, né, que vai fazer a empresa dele prosperar, a empresa dele crescer e até ele mesmo, como pessoa, poder usufruir, né, daqueles benefícios da empresa prosperando, da empresa crescendo e não ser um escravo lá da empresa, morrendo de trabalhar, né, perdendo a família, às vezes perdendo a saúde, enfim. E às vezes até consegue algum resultado, mas fulano de tal tá morrendo aí, porque comprometeu, não teve esse equilíbrio da vida. No caso aí da pecuária, os produtores ainda têm muita objeção quando você chega com esse assunto, quando você chega com essa proposta. Eu vejo lá no seu Instagram, você sempre fazendo testes e falando sobre essa questão da cultura aí, do manejo e tudo e tal, do solo, né, que é a sua especialização né, acadêmica e tudo. Como é que os pequenos produtores, eles encaram esse assunto? Eu vou te falar pequeno, médio e produtor maior. Depende. O que acontece? Há uma certa resistência, né, em qualquer tecnologia. Principalmente tecnologias mais novas e tecnologias que precisem aportar recurso. Então isso é comum isso acontecer. O que a gente tem observado, Ronan, é o seguinte. O produtor, ele culturalmente, principalmente o pecuarista, ele sempre foi mais extrativista. A pecuária em si, ela sempre foi mais extrativista, em grandes áreas. Tanto é que hoje no Mato Grosso, um exemplo do Mato Grosso, a nossa área de pecuária ela ainda é maior do que a área de agricultura. Mas é uma pecuária mais extensiva. Está chegando um momento, Ronan, que nós vamos precisar nos adaptar a isso. Imagina o seguinte, como eu falei no começo, as taxas de lotação média das nossas pastagens aí, por volta de uma unidade animal, que a gente chama, que é um animal de 450 quilos por hectare. É mais ou menos uma vaca. Então a média é uma vaca. Por outro lado, eu tenho uma pecuária que está em área de agricultura, que esse produtor ele está colocando 5, 6, 7 animais por hectare, o agricultor, em áreas de integração lavoura-pecuária. Só que esse bezerro que ele está trazendo, que ele vai colocar nessa área de lavoura, ele veio de área de pecuária. Ela veio de uma área de pecuária que está produzindo um bezerro por hectare. Entende? Mas eu estou precisando colocar 5, 6 bezerros agora. De onde vão vir os nossos bezerros? Ou seja, toda a nossa pecuária vai ter que ser mais eficiente. Aqui na nossa região, tem várias fazendas aqui que vão buscar bezerro lá no Pará. É bem comum mesmo. Cara, é muito. Cara, ele está indo lá no Pará, 1000 e tantos quilômetros, buscar bezerro, porque aqui não tem. Porque a nossa pecuária, ela ainda é muito extrativista. Só que pergunta para algum criador de bezerro aí, o pecuarista de cria, se ele tem dificuldade de vender o bezerro. Ele não tem. Se ele abrir a boca, ele vende. Tudo que ele produzir, ele vende.
Se o agricultor está indo buscar lá no Pará, você acha que ele não compra aqui? O produtor falando de pagar, agricultor pagando até mais do que o valor de mercado para não precisar ir lá no Pará buscar. Porque chega o risco, né? um animal chega mais debilitado. Esses dias mesmo, ó, teve um acidente aqui, né, indo aqui para Rondonópolis, foi com a carreta de animais, de bovino. Foi à noite, eu fiquei até parado ali umas 2 horas parado. No outro dia eu fui para a igreja. Quando eu voltei da igreja meio-dia, a carreta ainda estava lá com os animais. Quer dizer, agora imagina uma carga vindo lá do Pará. Esse animal chega debilitado. Até ele se restabelecer, o produtor perdeu um pouco de dinheiro ali, né? Então, se nós não melhorarmos a nossa pecuária, vai acontecer. Você sabe, nossa região aqui, tem fazendas aqui que a vida inteira foi pecuária. Aqui na beira da estrada. Tá. Aí você Virou passa... lavoura agora. Virou lavoura. E um monte de fazenda acontecendo isso. Por quê? Porque a pecuária, ou ela vai ter que se adaptar, ou a agricultura vai tomar conta. Porque a agricultura vai ser mais eficiente também na produção de animais. Então nós vamos precisar mudar, mas ainda há resistência. E é sobre qualquer coisa. Você vai falar um manejo de pastoreio diferente, você vai falar sobre uma adubação. Às vezes o produtor, o pecuarista, ele não consegue valorar isso no curto prazo. Ele fala, não, ele não vê quantos animais ele vai conseguir colocar mais, ele não vê o sofrimento que ele não vai ter na seca, ele só vê que ele vai ter que pagar 2.000 e hoje talvez perde R$ 3.000 a tonelada de MAP, que é um adubo fosfatado. Mas, e o lucro que eu posso obter disso? Um exemplo, se eu chegar em um pecuarista de leite aqui da nossa região e falar assim, olha, vamos mudar o horário da sua ordenha? Não vamos tirar leite 4 da manhã, não? Vamos começar às 6 da manhã, 6h15, porque isso vai mudar o teu rendimento? Ele, não, você tá doido? Leite a gente tira 4 e pouco da manhã. Só que 4 e pouco da manhã, pensa no Mato Grosso, é o horário mais fresco que tem. Aí na hora mais fresca do dia, que o gado, as vacas podem estar pastejando, consumindo o fino da forragem, o que nós fazemos? Prendemos ela. Não, você não vai comer não, você vai ficar presa aqui. E se eu falar que isso aumenta o rendimento de leite, a produtividade de leite, se eu mudar o horário da ordenha? Se eu chegar e falar isso, e para eu mudar a cultura? Isso que eu ia falar hoje, essa cultura do povo antigo ainda que está muito arraigado. Existe, exatamente. E isso não é só aqui, é no mundo inteiro. Ano passado eu fui no Senegal. Nós fomos levar a ideia era nós levarmos umas tecnologias nossas, brasileiras, principalmente relacionadas a sistemas integrados, mas lá para o Senegal, lá na África. Aí eu fui para a África em fevereiro. Em abril, o pessoal da África veio para cá, do Senegal, e eu fui de novo em julho. Na segunda vez, fiquei 20 dias lá no Senegal, rodando o país inteiro. E a mesma coisa. Aí eu olhava, eu falava, por que não faz isso? Ah, mas é porque o pessoal já fazia desse jeito. E aí um dia, eu estava viajando, né, eu estava até num outro país, numa cidade que tinha sido soterrada por um vulcão. E aí o pessoal os arqueólogos limparam ali, né, escavaram, e tinha as gravuras, tinha a estrutura das casas. Isso lá, antes de Cristo, o pessoal já tinha coleta de água, já tinha produtividade, já tinha foto ali mostrando o manejo de animais. Aí eu mandei pro pessoal lá, falei, por que isso antes de Cristo já tinha e hoje na África ainda a gente não consegue fazer, que o Brasil tem que ir lá para tentar ajudar? É porque a cultura está muito arraigada ainda. E você não muda a cultura de uma hora para outra. Tem que você fazer, aí o vizinho vê, aí ele copia uma coisinha que você faz, aí você tem uma ação de difusão mais efetiva, né? Porque chega alguém, um técnico, vai lá, olha, mas o Ronan está fazendo. E ele obteve resultado. Não, então quero ir lá ver o que o Ronan está fazendo. Aí você faz um evento ali. Mas isso precisa de perna, precisa de recurso. Mas tecnologia, se você for pegar, Ronan, nós temos muita tecnologia. É muita tecnologia de ponta. Mas, infelizmente, a gente ainda não consegue mudar totalmente a cultura. Melhoramos muito, avançamos muito, né? Mas ainda temos muita coisa a evoluir.
Quando a gente fala de números, eu gosto muito de ver no YouTube aquelas pequenas propriedades, independente do que a pessoa faz, ele tem algum vídeo lá de um cara que, que, que cria peixe, tem um lado que cria galinha, enfim. E tem gente muito inovadora cultivando N espécies ou coisas, ou plantando, enfim, em uma propriedade pequena e fazendo um volume financeiro muito interessante para aquele tamanho de propriedade. Então, com o manejo correto, investindo nessa tecnologia de manejo, os números hoje que você tem é o quê? De 2, 3 vezes mais animais no mesmo pasto? Quanto que é? Essa questão, Ronan, é muito interessante. Porque eu quero ir para além do número de animais. Porque você tocou num ponto interessante. O mais importante, quero trazer um relato de um produtor que nós temos um projeto, né, que atende propriedades que nós estamos tentando trazer aqui para o Mato Grosso, que é o PISA. O PISA ela é uma ação, produção integrada de sistemas agropecuários. Ela é uma ação que ela começou lá em 2007, era uma ação do governo federal, porque o governo federal ele tinha uma série de atividades certificadas. Então, por exemplo, tinha a certificação da produção de banana, certificação da citricultura, só que ele queria uma certificação de propriedade, de sistema de produção. Olha, esse sistema é um sistema de produção sustentável. E aí a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul e a Federal do Paraná, começaram, que era uma ação inicial do nosso grupo, que hoje é a Aliança CIPA, e que hoje nós já atualmente estamos com mais de 3 mil propriedades atendidas nesse modelo. Que ele não olha só o manejo de pastagem, ele começa quase tudo com o manejo de pastagem, mas ele pensa nessa visão do todo da propriedade, como você está falando. E mais do que... Eu tinha até uma entidade financeira aqui de Rondonópolis, nós apresentamos essa proposta para tentar trazer, e quando eu falei com o diretor lá, eu falei assim, o que me motivou a trazer isso para cá é a felicidade das famílias que são atendidas. Você imagina um produtor de leite aqui da nossa região. Ele tira leite todos os dias. Talvez no Natal ele não tira leite. Porque tem aquele negócio que leite é escravidão, né? É escravidão. É escravidão. Pra quem olha de fora fala, pô, o cara não tem vida, velho. Ó, eu arrepio de ouvir o produtor. Sabe qual nós chegamos nele e falamos assim, qual que é o teu sonho? Ele falou assim, o meu sonho é tirar um mês de férias com a minha família. Nós estamos falando de família. O sonho dele era ter um mês de férias para ele poder ir na praia com a família. E aí começou o trabalho. Falando, então nós vamos fazer você tirar esse mês de férias. E a propriedade dele, ele conseguiu, com leite, ter um mês dentro da propriedade dele, que ele não era escravo do leite, com manejo. E ele conseguiu tirar férias com a família dele. Então, assim, o relato dos produtores que são atendidos quando você é baseado antes do número, do sonho. Um produtor, o caso número 1 que nós chamamos, que é a Granja Ortiz, lá no Rio Grande do Sul, aí o professor Paulo Carvalho falou assim, qual que é o teu sonho? Ele falou, professor, hoje eu tenho 15 vacas, eu preciso ter 25 vacas em ordenha para que a minha família não precise mudar do sítio, da fazenda, era do sítio. Porque senão, com as 15 vacas que eu tenho, eu consigo manter eu, a minha esposa e um filho. Meus outros 2 filhos vão ter que sair. Então o sonho dele era aumentar as vacas. Aí ele continuou com as 15 vacas, inicialmente, com a família dele dentro. Porque mais importante do que o número é a receita, é a renda que ele vai ter. E hoje ele tem a propriedade dele, ele comprou as propriedadezinhas do lado, ele começou numa 30 hectares, hoje está com 150 e querendo comprar mais em volta. Porque ele tinha um sonho, só que ele não sabia como. Para ele precisava aumentar o número de animais. É claro que hoje, na nossa pecuária, a gente precisa, nesse caso específico, aumentar. Mas sim, nós podemos, com o manejo, e depende do nível de intensificação, eu posso te falar, olha, você pode sair de meio e ir para 10 vacas por hectare.
Você pode, dependendo da atividade que você vai fazer, ter 20 vacas por hectare, 20 animais por hectare. Hoje à tarde estava numa reunião, nós montamos um comitê aqui para falar sobre RIP e TIP, recria e terminação intensiva a pasto, que Mato Grosso é o líder nacional nessa tecnologia. Então nós podemos ter assim multiplicação por 10, por 15 a nossa produtividade. Mas mais importante do que isso, qual é o sonho? Né? Qual é o sonho? Mas hoje, sim, nós temos tecnologias de baixo impacto, de baixo investimento, para multiplicar esses números. Inclusive o PISA, por exemplo, quando a gente começa com o PISA, nós estamos com umas ações para tentar trazer ali para a região do Araguaia, onde nós estamos conseguindo uma abertura para isso. Foi até um pessoal de lá, foi lá no Rio Grande do Sul. O PISA, os primeiros 6 meses do projeto PISA, o produtor não é recomendado pelo técnico em nenhum tipo de investimento. Porque, primeiro, o técnico precisa ganhar a confiança do produtor. Se eu chegar lá e falar, não, tem que gastar com isso, isso, isso e aquilo, pronto. Aí você mata o cara. O cara fala, não quero que você nem volta aqui. Mas aí você começa a conquistar com manejo de altura de pastoreio, hora de ordenha, que altura que você vai colocar os animais nesse pasto, com que altura você vai sair. E isso, no encerramento de um projeto desse, eu estava lá no Rio Grande do Sul há 2 anos, em 2022, cheguei lá no evento de encerramento em Soledade, o grupo de produtores, que geralmente são 20 a 25 produtores, todos os produtores, filhos, as esposas, com a camiseta, com o nome do consultor nas costas. Cara, para você colocar o nome de um consultor nas tuas costas, é porque ele te ajudou a mudar a tua realidade. Foi muito significativo. Foi muito significativo. Né? E isso porque são tecnologias inicialmente de baixo impacto. Porque eu preciso, primeiro, capitalizar o produtor, que ele já vem com a renda ali, olha, assim, conta no pescoço. Então, tá, como que eu posso mudar com baixo investimento? E aí nós conseguimos mudar a realidade da propriedade. Você acha que ainda falta acesso desses produtores a esse conhecimento, a esse tipo de ajuda? Falta. Falta é o que mais falta. Porque a universidade, né, a Embrapa, principalmente a universidade, né, porque a maior parte do conhecimento gerado no Brasil vem das universidades. Né? A Embrapa tem um papel, sim, mas mais de 90% de toda a produção científica brasileira, ela vem de universidade. Né? Tem conhecimento, tem a informação, mas falta a transferência. Por exemplo, para eu criar um grupo desse de produtores, eu não tenho condições de fazer isso. Eu preciso ter estrutura, eu preciso ter recurso, precisa contratar técnico, né? Porque o professor ele tem uma série de atividades, o grupo tem um monte de atividades para fazer pesquisa. Então você tem que fazer difusão. Lá, como que acontece? Lá no Sul, tem Sebrae, Senar, a Farsul, lá o Sicredi, tem outras cooperativas que apoiam isso. Tem cooperativa de crédito lá no Rio Grande do Sul que eles viram o resultado e falaram, não, agora o próximo grupo, eu quero bancar isso. Porque eles viam, porque o produtor capitalizado, ele pode pegar um empréstimo tranquilamente e o banco não vai ter receio de emprestar para um cara que está ganhando dinheiro. Porque quem não paga? Quem não está ganhando dinheiro. Se o cara não ganha dinheiro, eu não consigo pagar. Ou eu dou comida para minha família ou eu pago o banco. Agora um cara que ele está podendo tirar férias, trocar o carro, melhorar a casa dele, sabe? Melhorou a alimentação dele. Cara, ele vai pagar. Então as cooperativas de crédito também já começaram a ver que esse tipo de ação vale a pena. Né? Vale a pena investir nisso. E foi muito legal porque assim, você vê que a coisa vai multiplicando. Nós começamos com o paciente número 1, que é a Granja Ortiz. Hoje são mais de 3.000 propriedades que já foram atendidas. Né? Hoje já tem mais de 1.000 propriedades em atendimento. Quer dizer, é um negócio que a tecnologia tem,
Mas nós temos que ter aquela pessoa que vai pegar esse conhecimento e transformar isso numa linguagem para o produtor, para o dia a dia dele. E isso é a maior dificuldade aqui no Brasil. A nossa assistência técnica, primeiro, a pública, ela é deficiente, porque o pessoal não tem estrutura para fazer. Não tem estrutura. Não é nem a falta de vontade, porque não tem estrutura. Eu não posso pegar do meu dinheiro e pagar para eu trabalhar. Né? Você pegar do seu dinheiro e pôr combustível para ir visitar uma propriedade. A privada, hoje nós temos muito técnico, mas ainda falta conhecimento de todo. Porque os nossos técnicos nas nossas universidades, elas formam especialistas demais. É tudo muito fragmentado. Nós falta ter especialistas do todo. Aquele técnico que chegue na propriedade que não seja especialista de pasto. Como é que você vai entrar? Você comentou agora, Ronaldo. Consegue entender o processo, todo, né? Porque você chega, nós levamos o pessoal do Senegal lá no Nordeste. A gente pensa que o Nordeste, não funciona. Nós levamos nas propriedades, cara. Eu tenho família no Nordeste. Tem mais de 30 anos que eu vou. Eu visitei propriedades, eu falei, eu não sabia que tinha isso daqui. O cara tem uma água, aí ele tem o peixe no tanque de piscicultura. Essa água, para ela circular, ela irriga uma gramínea que vai ser usada para fazer uma silagem, para alimentar caprinos, que ele vai tirar leite, fazer queijo. E aí tem suíno, ele tem ave, e as coisas funcionam. Que tamanho da propriedade? 3, 4 hectares. No Rio Grande do Sul, onde o cooperativismo funciona bem, Santa Catarina, o pessoal lá tem 30 hectares. Muitas das colônias que vieram lá no passado, quando começou a colonizar o Rio Grande do Sul, eram 30 hectares e muitos continuam com 30, 40 hectares. Já seja no Globo Rural, a propriedade de 200 hectares. A propriedade inteira 200 hectares. Aqui quase o sitiante tem 200 hectares. Mas a maioria das propriedades são pequenas. E as coisas funcionam porque tem diversificação de renda. Então, acho que falta um pouco disso. Dessa informação chegar mais no produtor. Mas nós estamos longe, bem longe disso acontecer. Com a iniciativa pública, muito longe. A gente tem que começar as cooperativas de crédito, essas empresas que têm interesse, laticínios, frigoríficos, começar a melhorar a nossa cadeia para que essa assistência técnica chegue a esses produtores. Porque tecnologia tem. Oi, Carlos. E dentro disso tudo aí que você falou, uma coisa interessante foi você falou que o consultor chega ganhando a confiança do pecuarista com coisas, com investimentos, com alterações de baixo custo. O que hoje você pode dizer? O que é esse baixo custo? Você consegue falar alguma coisa mais específica? Tipo assim, eu estou lá no meu sítio, no modelo tradicional, vendendo almoço para comer a janta, trabalhando até umas horas, aquele sofrimento, não ganho dinheiro. Aí chega lá o consultor. O que eu tenho que fazer para mim poder começar a engatinhar nesse negócio aí? Por exemplo, solução de baixo custo, manejo de pastoreio. Você colocar o animal num pasto na altura ideal, isso não tem custo. Você vai soltar o gado na hora ideal. Por exemplo... Mas você está falando daquele sistema de rotação do pasto? Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Porque o mais importante do que o sistema de rotacionar ou não é você respeitar a altura. Para você ter uma noção, se uma altura ideal de um pasto qualquer, vou pegar uma braquiária, um marandu, que todo mundo aqui conhece. Um marandu. A altura ideal de manejo dele, o pessoal às vezes fala de 35 a 40, reduzir para 15 centímetros de altura. A altura mínima seria 15. Nós temos estudos mostrando que essa não é a altura ideal. Mas, por exemplo, vamos supor que a altura ideal fosse 20 centímetros, a de saída desse animal. A cada 1 centímetro que você reduz na altura do ideal, esse animal ele precisa dar cerca de 180 passos a mais por dia. Ele tem que pastejar cerca de 13 minutos. Desculpe. 13 minutos e meio a mais por dia. Ele vai ter que impactar o solo muito mais vezes por dia, porque ele vai caminhar mais. 1 centímetro da altura ideal.
Se eu manejo o pasto numa altura ideal, suponhamos que o pasto seja esses 20 centímetros. Se o animal estiver dentro dessa altura ideal, cada bocado que o animal dá, ele vai captar aproximadamente 1 grama de matéria seca por bocado. Então ele vai 1 bocado, 1 grama. Só que ele dá 20, 30 mil bocados por dia. Se esse animal der um bocado fora da altura ideal, cada bocado tem 0,67 grama. Tá, mas é quase nada. É 30% a menos. Multiplicando por 30 mil Tem vezes toda no uma dia, matemática. você vai ter um animal que ao invés dele passar 8 horas por dia pastejando, uma vaca, por exemplo, uma girolanda aí da nossa região, que ela precisa consumir 18, 19 quilos de matéria seca por dia, para ela atingir essa quantidade, ela precisaria pastejar 16 a 17 horas por dia. E o animal não vai fazer isso, porque ele não tem tempo para isso. Agora, se ele pastejar na altura ideal, ele vai gastar 8 horas por dia pastejando. Quando você olha um animal que 9, 10 horas da manhã, que está aquele calor lascado, 11 horas da manhã ele está pastejando, é porque ele está passando fome. Cara, a gente só come no sol, né? Quando a gente ia lá trabalhar carpindo, na serra, ou lá de bombeiro, de alguma coisa ali, a gente só comia no sol porque não tinha jeito. E se tem uma sombra, você vai procurar o animal, ele só está pastejando 11 da manhã porque ele está com fome. Senão, ele não vai pastejar. O animal é para de manhã encher o panduzinho ali, ficar deitado, tal, ruminando. Então perceba, 1 centímetro que eu fujo da altura ideal, eu estou falando às vezes 4, 5 horas a mais de pastejo que esse animal vai ter que ter por dia. Isso é uma tecnologia de baixo impacto, eu saber a altura ideal de manejo. Outra tecnologia de baixo impacto, hora da ordenha. E isso é provado, inclusive, cientificamente. O grupo lá do professor Paulo, da professora Vivian Fischer, lá do Rio Grande do Sul, eles publicaram esse ano, ou foi ano passado, um artigo mostrando exatamente isso, que a mudança na hora da ordenha impacta a produtividade de leite. Se eu colocar esse animal para ordenhar um pouquinho mais tarde, esse animal ele vai produzir mais leite. Então eu mudo o horário da ordenha. Baixo impacto. Então percebe que são tecnologias que não tem investimento. O produtor está lá, ele vai ter que fazer, ele só precisa de ter uma recomendação técnica para que ele possa fazer. Ter o acesso a esse conhecimento. Ao né? conhecimento. Então, assim, isso são tecnologias de baixo impacto. E o engraçado é que quando você começa a fazer essas tecnologias de baixo impacto, isso começa a beneficiar solo também, aumenta a matéria orgânica, aumenta carbono, a altura de pasto que você coloca o animal para pastejar, se está dentro da altura ideal, emite menos gases de efeito estufa. Que o produtor o tempo todo, esses dias agora, tava lá o Carrefour, não vou comprar carne do Brasil porque, cara, o Brasil é um dos países mais sustentáveis que tem. Você vê, quando eu tava, esse tempo atrás eu tava numa viagem, até com uma empresa e nós estávamos sobrevoando a Alemanha. E eu achei engraçado que eu até comentei com um colega meu lá do Rio Grande do Sul, falei, olha, a gente toma tanto cacete por conta de preservação, passava nos rios, não tinha uma árvore em volta dos rios. Cara, não tem mata ciliar, não tem nada disso. E a gente apanha. Por quê? Porque nós não estamos falando. E tem ciência mostrando que nós somos sustentáveis, manejo adequado. A Embrapa tem aí esse projeto carne carbono neutro, né? Que são coisas assim que a pecuária é bem manejada e que às vezes de baixo investimento faz com que você tenha mitigação de gás de efeito estufa, aumente carbono no solo, reduz essa pressão que nós temos aí da comunidade internacional de produzir de forma sustentável, porque isso nós já fazemos.
A questão é que essa comunidade internacional aí acabou com o deles lá e quer se intrometer no nosso, né? É isso aí. É bem Mas como é que o produtor hoje pode surfar nessa onda aí? Porque tem a questão de crédito de carbono, essas paradas todas. O produtor hoje, pequeno produtor, porque às vezes o grande produtor é mais fácil, ou não tem nada a Não, ver. é a mesma coisa. O mercado de carbono, Ronan, o mercado ele surgiu até para contribuir na redução dessas emissões de gás de efeito estufa. Porque o que se busca com o mercado de carbono, de crédito de carbono, é a gente tentar verticalizar a nossa produção de forma a diminuir pressão por aberturas de novas áreas, por exemplo. Hoje nós temos dois tipos de mercado. O mercado regulado. Esse mercado regulado, como o nome diz, ele é regulado pelo governo ou entidades internacionais. Ele foi criado para ajudar a cumprir algumas metas que os próprios governos têm. Então, por exemplo, um protocolo de Kyoto, lá na COP os países falam, nós vamos reduzir em X%. Brasil, ano passado, falou, nós vamos reduzir até 2030 30% das nossas emissões. Isso é uma meta governamental. Então, o governo ele passa a agir nesse mercado. Então, por exemplo, uma hidrelétrica que emite esses gases, ela vai ter que compensar isso, ela vai ter que pagar por essas emissões. Porque quando você tem que pagar por algo, você começa a tentar, de alguma forma, reduzir as emissões. Porque, se eu emitir mais do que eu posso, eu vou ter problema. Aí tem empresa, olha, a meta da empresa é X, ela conseguiu emitir menos, então eu posso vender o meu carbono que eu emiti a menos para uma empresa que está emitindo mais. Esse é um mercado mais estável, inclusive, porque ele meio que trabalha, é igual uma commodity. Né? O carbono, ele na verdade, ele é uma commodity, mas é mais regulado pelo governo. Isso não é tão fácil de acessar, depende do governo. Por outro lado, nós temos um mercado voluntário. Esse mercado voluntário, ele é conduzido por empresas. Então, você pode ter uma empresa que ela trabalha com projetos de crédito de carbono e nessa o produtor pode começar a surfar mais facilmente. Como funciona assim de forma bem prática? O produtor, ele não pode, diferentemente do gado dele, ele não pode chegar lá no frigorífico e falar, eu vou vender, eu quero te vender 100 animais. Tenho 100 boi gordo para vender, tenho 30 vacas de descarte para te vender. Ele vai lá e vende. Não quero vender, segura, não quero vender para frigorífico A, vou vender para o B. No mercado de carbono, ele não funciona assim, ele não tem ali um lugar para ele lá, eu tenho carbono para vender. Ele precisa de uma empresa que trabalhe com isso. O que essa empresa vai ver? Primeiro, o produtor ele tem práticas que estão promovendo o sequestro de carbono. Por exemplo, o próprio manejo de pastoreio. A ciência mostra que se você manejar o pasto de forma adequada, sequestra carbono. A ciência já mostra que se você fizer adubação no pasto, sequestra mais carbono. Se você faz aplicação de esterco, de cama de aviário, esterco bovino, sequestra carbono no solo. Então, tem as práticas que a ciência já entende que sequestra carbono. O produtor, ele manejava no pasto contínuo, agora ele está rotacionando, então a tendência, ele manejando na altura ideal, vai sequestrar carbono. Então, ele está fazendo alguma prática que ele não fazia antes e que ele vai começar a fazer. Eu tinha um sistema contínuo, agora eu vou fazer um rotacionado. Isso é uma prática que é um critério de adicionalidade. Então, eu posso conversar com uma empresa para falar, olha, eu não adubava, eu não rotacionava e vou começar a fazer. E vai sequestrar carbono, eu vou querer vender esse carbono. A empresa, então, tá bom. Não, vamos lá na sua fazenda. A empresa vai fazer um projeto para a tua fazenda e vai verificar o quanto de carbono você tem estocado nas áreas que você quer que entre no projeto. Sei lá, eu tenho 500 hectares aqui para entrar nesse projeto. A empresa vai lá, contrata outros terceiros e verifica, faz a amostragem de solo, tal, vai lá e fala, olha, tem, sei lá,
tem 50 toneladas de carbono por hectare na sua fazenda. Daqui 4 anos, a empresa volta e faz outra coleta de solo. E verifica, olha, eu tinha 50 toneladas, agora eu tenho 54 toneladas. Então você acumulou 4 toneladas de carbono por hectare. Converte isso em crédito de carbono, aí isso daí a empresa vai comercializar. Essa empresa, ela comercializa onde? No mercado global. Ele não comercializa só o carbono da tua fazenda. Ela vai entrar de todos os projetos que essa empresa tem. Sei lá, tem 1000 fazendas, o teu carbono está nesse meio. Ela vai comercializar para quem? Para quem pagar mais. A quanto? Hoje se fala de 10 a 50 dólares por tonelada de CO2 equivalente. O que quer dizer isso? A cada 1 tonelada de carbono que tem no solo equivale a 3,6 toneladas de CO2 equivalente. Então, se você sequestrou 1 tonelada de carbono, você vai receber por 3,66 toneladas de gás carbônico que a gente tirou da atmosfera. Então, ou seja, esse produtor ele vai ganhar por isso que ele vendeu, que ele conseguiu estocar. Como que ele ganha? Ele vai ganhar uma porcentagem disso, porque a empresa ela vai ter todo o custo, depende da empresa, né? Uma empresa até que é parceira nossa, eles trabalham com todo o custo. Eles fazem a parte de amostragem, que é caro, ele tem que contratar uma empresa, isso tem que ser verificado. Então tem uma certificadora internacional que valida e fala, não, realmente esses créditos estão auditados, valem. Então eles têm que pagar isso. Lá no 4º ano eles pagam de novo, no 5º ano o produtor recebe o crédito de carbono dele. Aí isso vai por mais 5 anos, aí no 11º ano ele recebe o restante dos créditos que fixaram entre o 5º e o 10º ano. Então isso que ele comercializa. Cada empresa vai ter uma forma. Algum vai pagar uma porcentagem, 50%, 60%, 70%, não sei, depende da negociação entre o produtor e a empresa. E hoje tem algumas empresas que já fazem isso. Empresas, inclusive, nacionais, multinacionais, fazem isso. Mas o nosso produtor, inclusive aqui na nossa região, já tem propriedades que estão navegando nesse mercado de crédito de carbono, né, já com mais de 2.000 hectares aí, tem fazendas aqui de 5.000 hectares já entrando nesse mercado. Então, esse é um mercado muito interessante. É muito interessante. O produtor vai ficar rico com o mercado de crédito de carbono? Não, não vai ficar rico. Mas se há um tempo eu puder trocar a caminhonete com esse recurso, porque, na verdade, assim, essa tem uma parceria que a gente tem uma empresa que trabalha, que a gente confia muito, é o seguinte, o produtor, ele já vai fazer a prática. Ele não faz uma prática para sequestrar carbono, ele faz uma prática para ele ganhar mais dinheiro. Por acaso aquela prática ajuda a sequestrar carbono. Então era uma coisa que ele ia fazer. Então, por exemplo, o produtor que tem um pasto degradado, ele vai fazer uma reforma, vai fazer uma adubação, vai fazer um rotacionado, cara, ele já ia fazer isso. Por que não entrar? Se eu entrar, eu sequestro carbono. Além disso, eu ainda vou ganhar lá daqui a 5 anos, daqui a 11 anos, eu vou ganhar um tanico ali, a depender do tamanho da propriedade. Hoje, aqui no Mato Grosso, uma empresa que eu conheço, aqui no Mato Grosso são mais ou menos 500 hectares. Em Goiás, Mato Grosso do Sul, são 250 hectares. Mas você pode ter grupos de produtores. Às vezes eu tenho vários produtores vizinhos ali, você pode entrar no grupo para compensar o projeto, porque é um projeto caro. E aí, quanto mais hectares, você dilui o custo. E aí, os projetos mínimos, hoje, ainda aqui, são 500 hectares. Talvez isso reduza igual Goiás e tal, mas só que tem outros projetos que às vezes pode ser com área menor. Mas é um mercado extremamente interessante e que daqui uns dias, ainda mais com essas metas aí das empresas tendo cada vez mais reduzir emissões de gases, tem pessoas, né, aqueles mais otimistas, falando de 100 dólares o crédito de carbono. Então, se você sequestrou 1 tonelada de carbono, quer dizer, você vai receber por 3,66. Isso lá daria 366 dólares. Né? Hoje o dólar... aí se você coloca um negócio de 50%,
Nós estamos falando de $183 para o produtor. É um mercado que, assim, é claro que ele pode oscilar. Não dá para a gente falar hoje quanto vai ser quando for vender. Ah, Né? eu não sei não. Mas Pelo que você tá me falando, esse negócio tá igual Bitcoin. Vai ó, disparar. não, a tendência é disparar. Tanto é que essa empresa pequena não entra para perder, né, Ronaldo? Você sabe. Empresa grande, desculpa, não entra para perder. Uma multinacional, por exemplo, uma empresa, tem uma multinacional que é uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo. É uma multinacional. E eles criaram inicialmente uma startup dentro dessa empresa que para trabalhar nesse mercado de crédito de carbono. Hoje essa empresa ela já tem o CEO, já tem toda a equipe e ela não está mais vinculada diretamente, claro, o maior investidor ainda é essa multinacional, mas ela hoje está aqui nos Estados Unidos, na Europa. Se esse pessoal não entendesse que isso vai ser algo que realmente vai virar no futuro, eles não estariam agora investindo. Porque imagina, uma empresa dessa, o que ela está fazendo? Ela está pegando dinheiro e colocando na propriedade do produtor. E o produtor, inicialmente, não precisa entrar com nenhum real para entrar Custo zero, né? Custo zero para ele. Ele só vai adotar uma prática que ele entenda que ele vai ganhar dinheiro com ela. E isso também vai sequestrar carbono. Quer dizer, ela tem uma propriedade, um exemplo, uma propriedade de 1.000 hectares, 1.100, o custo inicial ali, só na parte de amostragem, de tudo isso, é muito alto. Né? É muito alto. Porque não pode ser qualquer amostragem, não é qualquer um que faz isso. E o produtor não tem custo. Então, assim, eu vejo que é algo que realmente, ainda mais, você vê o tempo todo o pessoal falando de emissão. Claro, tem todo, não é qualquer produtor que vai acessar isso. Ah, eu comecei, a minha fazenda tem embargo? Não dá. Ah, essa área que eu vou começar, eu derrubei a mata há 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não dá. Tem algumas regras, né, para você se tornar elegível para isso. Porque o objetivo é reduzir emissões, né, mitigar emissões. Então eu não posso, eu vou derrubar uma área para entrar com pasto para eu fazer. Não, isso vocês não vão aceitar. Mas enfim, cara, pelo que tá falando aí, só os benefícios da própria cultura ali, do manejo em si, já vai trazer benefícios financeiros aí gigantes, né? Que você falou de vários múltiplos aí por real investido. E ainda assim tem esse plus aí, no caso de cada 5 anos aí tem esse plus aí que é dinheiro que... Quem não quer dinheiro? Quem né? não quer? Né? E assim, o que é legal, Ronan, é porque a prática, ela precisa fazer sentido financeiramente para o produtor. Você não, uma vez um produtor falou, tá, mas o que eu preciso fazer para sequestrar carbono? Eu falei, não é esse o objetivo. O objetivo é o que você precisa fazer para você ganhar mais dinheiro, para a tua lucratividade da tua propriedade ser maior. Depois, o carbono é consequência. Você fazer um correto manejo de adubação, de manejo de pastoreio, isso é um extra, objetivo, né, para você ganhar dinheiro. É porque isso sequestra carbono. Você fazer a coisa direito vai sequestrar carbono. E depois você vai só vender. Mas aí não dá para você querer vender daqui 5 anos. Falou, nossa, meus pastos estão muito bem manejados, deve ter muito carbono. Deve ter. Mas e como estava antes? Então, se eu não monitorar antes, eu tenho que monitorar. Eu tenho que avaliar antes, avaliar depois. Eu tenho que reportar isso para ele ser verificado. Né? Então, eu monitoro, reporto e verifico, que é MRV. Né? Ou seja, eu preciso saber quanto que tem. Aí eu tenho que reportar para alguém que vai me auditar. E depois, isso tem que ser validado por quem vai me auditar. Por isso que se o produtor pensa hoje em melhorar manejo de pasto, em fazer adubação, em rotacionar, às vezes fazer um consórcio de um pasto, uma gramínea com uma leguminosa, se ele pensa em fazer isso e ele gostaria de entrar no mercado de carbono, ele já tem que procurar a empresa
E já começando a surgir algumas empresas, a empresa que vai fazer isso para ele, né? Porque depois é igual quem já faz plantio direto há muito tempo. Já foi, não tem como eu reportar como era antes, né? Nos Estados Unidos é muito tranquilo, porque lá é tudo plantio convencional, revolve solo todo ano. Então você vai fazer um plantio direto, cara, já dá um up no teor no estoque de carbono no solo. Só que as nossas áreas, infelizmente, né, para o mundo, nós somos sustentáveis. Né? A gente faz plantio direto há 30, 40 anos. E sem contar no tanto de área que tem para ser explorado Para ainda, ser né? de passe degradado. E é sem abrir nova área. Cara, o que nós temos de áreas que, assim, é muita coisa que a gente não precisaria abrir novas áreas. Porque tem muita área que está com baixíssimo potencial produtivo e que nós podemos explodir, né? Ô, de Carlos, mas como é que o produtor hoje faz para ter acesso a isso? Vamos supor, tô lá com meu sítio, com a minha fazenda, e eu abri minha mente, vi esse podcast aqui e falei, rapaz, eu vou fazer isso aí, bicho. Procura quem? Tem alguma empresa? Você, né, eu vejo lá essa questão da faculdade, dos estudos, tem algum programa? Como é que eu faço para me ter acesso? Hoje na universidade, ao falar aqui do nosso grupo de universidades, né? Que é a Universidade Federal do Paraná, do Rio Grande do Sul e a Federal aqui de Rondonópolis. Nós temos uma aliança, que é a Aliança CIPA, e nós treinamos pessoas. A nossa veia é científica e nosso principal papel é a formação de recursos humanos. E esses recursos humanos formados a partir desse grupo, eles já vão saindo com uma visão, nessa visão mais do que eu abordei aqui, uma visão mais ampla, uma visão mais de sistemas, né, de produção. Há algumas empresas que fazem isso? São muitas? Não, não são muitas. Mas tem empresas que têm essas colocado o que nós chamamos de tecnologias de processos e não de insumos. Que a nossa agricultura, principalmente a agricultura, ela cresceu muito com insumo, mas pouco de processo. A agricultura de processos, pecuária de processo, é uma agricultura, uma pecuária baseada na natureza. Então nós pegamos base da natureza, processos que acontecem na natureza e nós queremos converter isso para uma agricultura. Por exemplo, por que eu sei que a altura ideal por exemplo, para um mombaça que tem muito na região, é 70 no máximo, 42 no mínimo, e não 90 centímetros de altura? Porque a altura de entrada, o pessoal fala no mombaça 90, nós estamos falando em 70. Por que eu sei disso? Porque às vezes a gente não está olhando planta, tem que olhar quem vai consumir essa planta, é o animal. Então a gente tem estudo com o animal. Eu quero saber, quando eu soltar um bicho para comer, quantos gramas ele vai comer por bocado? Quanto comida ele vai conseguir captar no menor espaço de tempo possível? Porque se eu olhar a planta, às vezes eu olhar, não, aquela planta tá bem alta, tá legal, tá, mas quem que vai comer não sou eu, não sou eu que tenho que achar legal. Né? Então, essa tecnologia de processo, são poucos técnicos que ainda têm essa habilidade. Nós estamos querendo trazer aqui algumas parcerias para a gente poder transferir isso para os técnicos que já estão a campo. Tá, mas eu quero conhecer mais. Nós temos o nosso grupo aqui, e aí a gente pode direcionar, né? Não vou falar empresas aqui, mas a gente tem parceiros, que a gente pode direcionar, né? Porque nós, enquanto universidade, a gente não consegue abraçar isso. Mas sim, tem alguns parceiros aqui que dão consultoria no Brasil inteiro, que podem estar atendendo as propriedades. E assim, tem muita tecnologia legal. Tem muita coisa que nós já estamos fazendo aqui no Mato Grosso, bastante coisa, essas coisas acontecendo aqui, né? Em Goiás, Mato Grosso do Sul, no Nordeste, a gente vai para lá, leva essas coisas. Então pode nos procurar na universidade que a gente direciona, né? Dependendo da região, dependendo do local e do tamanho da propriedade, pessoas para essas ações, né? Tentar melhorar a rentabilidade aí das propriedades, realizar sonhos. E com esse gado nesse preço, e aí, pelo que eu estou vendo, ouvindo, a tendência é que suba.
né? É questão que o gado se valorize cada vez mais, né? Que o produtor pode ter reclamado de tudo quanto é jeito, mas perder dinheiro mesmo Perde, é mais difícil. não né? perde. O Perde. negócio é que o produtor ele surfou numa onda aí muito legal, né? Onde ganhou muito dinheiro. E isso, muitas vezes, com um processo deixando a desejar. Deixando a desejar ainda. Imagina hoje o produtor com gado em alta, produzindo em alta performance, né? Quanto de capital ele não consegue agregar aí nesse processo todo. Então, assim, assunto muito interessante, cara. Eu gostei demais. Eu tô achando que eu vou virar fazendeiro mesmo. Para ganhar dinheiro, né? Pra ganhar dinheiro, tem que ser, né? Para ganhar dinheiro. A pecuária hoje ela é muito interessante. Ela é como você falou, é difícil você perder. Você vê um agricultor, sabe? O agricultor quebrar, ele tá devendo um monte no banco. O pecuarista quebrou, ele tem a fazenda, ele tem o gado para vender. É diferente o que é quebrar para um e quebrar para outro, Não, né? o ditado antigo, né, cara? Quem compra terra não erra, né? É Não muito erra. difícil. Então, é um ramo aí muito interessante e tem muitos empresários aí investindo em fazenda, em sítio. Sim, a gente vê assim, muita gente, às vezes, médicos, advogados, às vezes de São Paulo, vem para cá, compra fazenda. E às vezes, assim, é totalmente do asfalto. Eu falo para os meus alunos, às vezes quando eu vou perguntar, como é que vocês são? São de onde? É totalmente do asfalto? Professor, sou do asfalto. Ou seja, não sabe nem o que é uma fazenda. Aí ele precisa de assessoria, né, de pessoas capacitadas para fazer ele tocar. E é muito comum mesmo, pessoas assim, olha, investidores já me ligaram, falaram, olha, Carlos, eu queria fazer e bater papo assim para entender se valeria a pena investir, né, em fazenda. Assim, é um negócio que realmente, cara, a gente precisa alimentar o mundo. Você imagina se esses chineses começam a comer, aumentar 1 quilo de consumo de carne bovina. Cada chinês, na média anual, aumentar 1 quilo, nós não damos conta de produzir carne, cara. Não dá conta. Cara, e é muito interessante, porque para você que é empresário, você também se diversifica, né? Hoje a gente ouve falar muito no mercado financeiro, principalmente, sobre diversificação, né? E é legal você ter um ramo aqui e tal, e ter um ramo ali, né? Vamos dizer assim, na contramão, né? É claro que tudo isso tem que ser feito da forma certa, com planejamento, com consultoria, para não ficar dando murro em ponta de faca, né? Exatamente. Para depois falar, que negócio ruim. Mas talvez feito do jeito errado. Então, o nosso intuito aqui é abrir os seus olhos para que você possa tomar aí as melhores decisões. Ed Carlos, obrigado, cara, demais. Rapaz, o homem falou fácil, Vitor. De assunto Domina o complexo. assunto, né? Quem domina o assunto é assim mesmo. Você sabe quando o cara sabe muito? É quando ele fala fácil de assuntos complexos. Eu que sou leigo aqui entendi tudo. E eu espero aí Foi que bem você... explicativo. Foi muito legal. Muito legal. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. E você sabe que nós estamos juntos, né? Agradeço demais, Ronan, pode contar conosco, com a nossa universidade. Estamos aí, a população tem a UFR agora, uma universidade autônoma, né, que tem crescido, vários cursos, né, agora nas ciências agrárias, agronomia, zootecnia, engenharia agrícola, vários cursos na área de saúde. Estamos ali para contribuir com a população, é o nosso papel. Obrigado. Obrigado demais, Vitor Borges. Lembrando, pedido pro pessoal com uma entrevista dessa, uma aula de graça, a gente só pede só o quê? Só uma curtida, né? Curtir, comentar, né? Comentar, seguir as nossas páginas. Contar aí as experiências aí. Você que é produtor, né? Contar aí suas experiências, o que você pensa disso. A gente interagir e poder trazer mais conteúdo nesse Exatamente, sentido. porque esse é o nosso intuito, trazer esse conhecimento para você, na prática. Então é isso aí, gente. Tamo junto e até a próxima.